A gente vai falar um pouquinho sobre a falsa esdrúxula ou a proparoxítona aparente. Isso porque algumas vezes a gente fica com dúvida a respeito de haver uma paroxítona terminada em ditongo oral ou de repente ela na realidade é uma proparoxítona. Tendo em vista que aquele ditongo oral crescente, em algumas regiões, né, do nosso Brasil, em algumas regiões a gente acaba pronunciando de uma forma um pouquinho diferente. Então é natural que a gente fique na dúvida, tá legal? E a gramática dá conta disso. Vem aqui comigo a tela, olha só. Então nós chamamos isso de proparoxítonas aparentes, também chamadas de falsas esdrúxulas, tá? A esdrúxula é a mesma coisa da proparoxítona, tá legal? É a mesma coisa. Então vamos lá. Eu cito aqui então, eu coloco para você aqui algumas palavras que a gente viu, palavras que são paroxítonas, né? Então nós temos aqui, ó, a história, paroxítona terminada de tongo oral. Cárie, paroxítona terminada de tongo oral. Armário, paroxítona terminada de tongo oral. Tênue, paroxítona terminada de tongo oral. Área, paroxítona terminada de tongo oral. Espontâneo, paroxítona terminada de tongo oral. Trégua, paroxítona terminada de tongo oral. Ingênuo, paroxítona terminada de tongo oral, beleza? E você vai notar que são ditongos orais crescentes, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal, você tá vendo só? Olha, sempre assim, ó, semivogal mais vogal, beleza? Então são ditongos crescentes, ok. Vamos então aqui observar o seguinte, né, o que diz, né, a regra gramatical. Os encontros vocálicos terminais, quais são os encontros vocálicos terminais neste caso? Os ditongos orais, beleza? Esses ditongos orais aqui, ó, no fim da palavra. Também chamados de postônicos. Então nós temos aqui as suas terminações, né? Ea, eu, ia e assim por diante. Mas são os ditongos orais crescentes. São considerados ditongos crescentes. Por isso, nós fazemos a seguinte separação silábica. História, cárie, armário, tênue, área, espontâneo, trégua. Beleza? Então isso é o natural. A gente percebeu isso, a gente já falou lá no início, aliás, no bloco anterior, né? Já mostrou, são paroxítonas terminadas em ditongos orais, né? E por isso nós temos o acento, show de bola, tranquilinho. Bom, para a gente então agora perceber melhor, a gente também pode entender o seguinte, que também há a possibilidade, em última instância, de serem entendidos como hiato. Aqueles ditongos, aquela terminação, né, postônica, aquele ditongo, ele pode ser interpretado também como hiato. Ele pode, tá? Em última instância, ele pode ser interpretado também como hiato. E nesse caso, nós podemos ter a seguinte separação silábica. História, cárie, armário, tênue, área, espontâneo, trégua. Beleza, mas veja bem, a gente então tem essa possibilidade, e a gente fala em última instância por quê? A primeira coisa que você vai observar é que essa palavra, né, olha só, história, ela é uma paroxítona terminada de tongo oral, pronto. Cárie, paroxítona terminada de tongo oral, pronto. Armário, paroxítona terminada de tongo oral, pronto. Mas que pode ser também interpretada, esse ditongo oral, ele é crescente, ele pode ser interpretado também como um hiato. E aí nós temos essa possibilidade aqui, como nós mostramos. E aí, nesse caso, tome muito cuidado, tá? Porque esta é apenas uma possibilidade. Só isso. Por que eu estou falando isso? Se eu coloco de repente a seguinte afirmação. Preserva-se, aliás, fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica, a palavra história, as palavras história e córrego. Fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica? Não fazem, não. Por que não fazem? Porque eu sei que história
ela é uma paroxítona terminada de tom oral crescente. E ela pode ser entendida como uma esdrúxula aparente, uma proparoxítona aparente. Ela pode ser interpretada. Aí eu posso fazer a seguinte divisão silábica: história. Pronto. Já a palavra córrego, ela é uma proparoxítona propriamente dita. Então, nesse caso, a única possibilidade dela é ser proparoxítona. Não dá para ela também ser paroxítona, terminando de tom oral, como aconteceu com a outra palavra, com a palavra história. Concorda comigo? Então, tome bastante cuidado, tá? Então, por exemplo, em afirmação de questão, por exemplo, a palavra tênue. A palavra tênue, qual é a sua classificação primeira e mais importante? Terror? Ela é paroxítona terminada de tom oral. Crescente. Pronto. Ah, mas cabe a possibilidade também de ser proparoxítona? Sim. Aí, de repente, tem lá para você marcar alternativa. Vamos botar assim, você marca alternativa, né? Marca alternativa em que as palavras tenham a mesma regra de acentuação gráfica. Aí tem lá a palavra tênue, né? Tênue, próximo. As duas têm a mesma regra? Não, terror. Próximo, ela só pode ser proparoxítona, não tem jeito. Já tênue, ela pode ser uma paroxítona terminada de tom oral crescente e se admite, em última instância, se admite como proparoxítona. Então, nada de juntar essas duas regras e achar que é a mesma coisa. Não é. Então, existe a regra das paroxítonas terminadas de tom oral, beleza? E existe a regra das proparoxítonas. Então, cuidado para você não confundir uma e outra.